Começando mais uma edição do nosso podcast do Leitor Pobre, sempre com temas atuais, diversos, e hoje não é o contrário, o tema é especial demais. Vamos falar sobre a importância da literatura negra, e aqui nós já estamos com a nossa convidada, a Cristiane. Cristiane, se apresente-se. Olá, boa tarde, leitor pobre. Começar falando, agradecendo pelo convite. Eu já tenho alguns estudos, voltados para a questão da literatura negra, algumas pesquisas. Para quem não sabe, eu sou pedagoga e mestre em educação e é um prazer estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Muito bem, muito bem. E a gente sempre traz um tema geral e depois a gente vai especificando inicialmente o porquê que é importante falar sobre isso. Literatura negra. Existe isso? Literatura para negros, literatura feita por negros. Por que você defende esse viés? Sim, existe, né? Se nós formos pesquisar e adentrar nesse mundo que é a literatura, que é a escrita, nós vamos sim encontrar vários textos, vários livros, textos científicos também escritos por pessoas negras e para pessoas negras, né? Porque a gente tem o hábito de ler muitos autores e, na grande maioria das vezes, autores brancos, autoras brancas. Então, mais atualmente, né, a gente vem vendo que cada vez mais os autores negros estão ganhando mais visibilidade no mundo da literatura. Muito bem. E eu já vi aqui que você trouxe algumas obras e que você defende muito, não só a literatura negra de uma forma ampla, você defende muito a literatura infantil negra. Você pode discorrer um pouco sobre isso? Sim, a minha prática, né, enquanto pedagoga iniciou na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. E a gente sempre vê o quanto é importante, né, levar uma representatividade para a sala de aula, seja relacionada a questões de relações étnico-raciais ou de quaisquer outro assunto. E aí, na minha prática, né, pedagógica, eu sempre busquei estar inserindo e colocando livros de autores negros e que tratem sobre negritude, porque, como a gente sabe, a maior parte da população brasileira é negra, então essas pessoas negras estão nas salas de aula também, elas precisam de representações. Você já poderia citar alguns autores que você costuma trabalhar, autores, autoras, os quais são os atuais, quais são os mais da antiguidade, você poderia citar? Sim, nós temos várias. Eu costumo trabalhar muito com autoras negras, né? Por eu ser uma mulher negra, eu costumo trazer autoras negras para minha sala de aula e fazer leituras de mulheres negras também. Para exemplificar, né, uma autora que ela é muito conhecida, né, e vem cada vez mais sendo reconhecida, é a Carolina Maria de Jesus, né, que ela tem uma grande obra, Guarda de Despejo. Posso exemplificar também que o Sandy Oliveira, que ela trabalha com literatura infanto-juvenil, trabalhando principalmente a questão da representatividade das estéticas negras. E aí vem Bell Hooks, que é uma grande pesquisadora negra também, Chimamanda Ngozi, que ela vai mais para a área, questão de romances, mas que também traz textos que podem ser trabalhados em sala de aula. E aí tem Ana Maria Gonçalves, né, que ela tem um clássico, um grande livro chamado Um Defeito de Cor, que pode ser trabalhado em sala de aula, tanto em séries do ensino fundamental quanto ensino médio. Muito bem, já temos aí um leque bastante abrangente. E quando a gente fala assim de autores que são negros, o porquê dessa necessidade deles representarem as suas vivências? Antigamente não acontecia isso, ou acontecia de forma estereotipada, de forma errada. O porquê que a necessidade desses novos autores? Bom, eu não falo nem de novos autores, mas de autores que realmente estão ganhando mais visibilidade agora. Se a gente for, né, ver, pegar aí as histórias de Monteiro Lobato, por exemplo, as histórias dele têm alguns viés, alguns estereótipos racistas. E aí é importante que autores mais recentes eles comecem a desconstruir esses estereótipos.
Quando eu citei Ana Maria Machado, né, ela faz uma reflexão sobre como era a vida dentro dos navios negreiros. E aí já diz um pouco o contrário do que o ABC da Liberdade, né, que traz a história de crianças brincando dentro do navio negreiro. Ou seja, já desconstrói essa ideia de que dentro do navio negreiro era possível que as crianças brincassem. E aí tem também a questão de apresentar esses autores e de reconhecer que por muito tempo nós não tivemos contato com a literatura que nos representasse. A gente sabe que a literatura ela é muito embranquecida e aí esse embranquecimento ele vai para as salas de aula. Quando eu falo em sala de aula, é realmente pela minha vivência enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto educadora negra. Então, nós temos que sempre estar reforçando, né, para os nossos alunos e para outras pessoas também que estão fora de sala de aula, que realmente nós temos que ter contato com pessoas que escrevem para e sobre relações étnico-raciais negras. Pronto, muito legal. Você já está abrindo bastante a minha mentalidade sobre o assunto. E eu não sou da área, mas já tem alguns temas, alguns conceitos que estão se espalhando pela sociedade. E um dos que eu entendo é a questão do lugar de fala. O que você poderia dizer sobre o lugar de fala tendo essa importância na literatura? Bom, como eu falei, né, a gente lê muitos autores brancos. E aí nós nos deparamos com autores brancos que escrevem sobre histórias de pessoas negras. E aí vem essa questão do lugar de fala. Não é que essas pessoas não possam escrever, mas elas acabam, infelizmente, escrevendo de forma estereotipada, de forma em que realmente contam a história com o olhar do homem branco, digamos assim, né? E aí, quando uma pessoa negra ela escreve sobre outras pessoas negras, ela está sim tendo o seu lugar de fala e está tendo propriedade para falar sobre aquele assunto. Muito legal. E você tocou nessa obra ABC da Liberdade. Eu vi que teve toda uma polêmica, né? Isso, que ele vai falar sobre a biografia do Luiz Gama, né? Que foi uma grande personalidade negra no Brasil. E lá tem o que você retratou, né? Crianças, retratação de crianças que elas brincavam no navio negreiro. Ou seja, um erro histórico muito grave. Seria necessário realmente ter esses autores estudarem, fazendo toda uma pesquisa séria para realmente não retratar essas situações de forma infantilizada, de forma de diminuir, suavizar situações que na verdade são graves. Sim, sim. Quando eu exemplifiquei, né, com a Ana Maria Gonçalves, no seu livro Um Defeito de Cor, ela fez justamente esse estudo, né, de como realmente como era a situação dos escravizados. E aí nós podemos citar outros autores, como Abdias Nascimento, no livro Genocídio Negro, que ele também traz alguns aspectos sobre isso. Tem um autor, né, Hilário Ferreira, que ele é aqui do Ceará, um pesquisador, que ele pesquisa sobre a história do negro no Ceará, e ele também traz algumas reflexões, né, sobre como era essa passagem, né, essa vinda dos africanos escravizados para o Brasil e como se dava toda a vida deles dentro dos navios negreiros, né? Então, nos nossos livros de história, por exemplo, não nos mostram, não nos é contado como realmente é. Eu, como leigo do assunto, posso pensar que se autores negros vão escrever sobre negritude, eles vão quebrar os estereótipos feitos historicamente? A ideia é que seja essa, né? Que quando a gente leia, eu, por exemplo, enquanto mulher negra, quando leio um texto, um livro, uma história escrita por outra mulher negra, muitas das minhas dúvidas, muitas das minhas aflições, né, por querer saber mais sobre a população negra, elas são rompidas, porque é como se houvesse uma troca de sentimentos, realmente é algo mais profundo. Eu acredito que quando uma mulher branca, por exemplo, lê sobre feminismo, feminismo branco, ela também se sente representada. Então, sim, rompe
algumas amarras. Pronto, e pronto, a gente já fez meio que uma introdução de toda essa importância, mas as obras que você já trouxe até para me presentear, muito obrigado, eu estou vendo aqui, que é sobre o Jeremias Pere, e tem a segunda edição aqui, Jeremias Almas. E eu vi aqui que são quadrinhos, que é justamente uma mídia que eu gosto muito, o próprio podcast já trata muito sobre isso, e a gente vê que é uma mídia que está crescendo bastante, né? Cada vez mais tem novos leitores, veem que os quadrinhos têm um papel educativo muito importante, né? E o porquê que você escolheu esses dois quadrinhos para representar essa literatura negra infantil e infanto-juvenil? Bom, primeiro porque eu acredito que as obras elas irão se tornar clássicos, né, posteriormente, porque se a gente for ver na história da literatura infantil, mais especificamente nos quadrinhos, nós não temos tantas representações negras. E aí os autores eles trazem, né, uma releitura do Jeremias, que para algumas pessoas que não conhecem, o Jeremias é um dos personagens, né, da Turma da Mônica, mas que sempre esteve como coadjuvante. E aí o Rafael Calci e o Jefferson Costa, eles trazem o Jeremias de uma forma não estereotipada e que realmente está ali para representar outras crianças negras. Como que se dá esse processo? O que é que acontece com Jeremias para ele representar essa situação de uma criança negra? O que é que se passa com ele? Bom, o Jeremias ele se encontra num cenário, né, em que, como outras crianças negras, ele está descobrindo quem é o Jeremias de verdade, né? Quem é ele, quem é a sua família, de onde ele veio. E aí ele se depara com situações em que a negritude dele é posta à prova, digamos assim, né? Porque ele está num cenário em que a maioria dos seus colegas de aula, por exemplo, são brancos e ele é um menino negro e aí filho de uma mulher e de um homem negro que infelizmente ainda não começaram a mostrar para ele que ele é uma criança negra em uma sociedade racista. O livro ele traz muitos aspectos assim bem reais do que é ser uma criança negra no Brasil. Ponto. Mas a gente vê aqui, eu estou até folheando o livro e estou vendo que ele trata-se de uma obra, vamos dizer, infanto-juvenil. Você acha que esse tema de racismo não seria pesado demais, não, para uma criança ler? Não, as nossas crianças, eu acredito que elas precisam desde cedo entender qual é o seu papel na sociedade, principalmente uma criança negra, porque nós sabemos que a nossa história, né, a história brasileira, ela passou por um grande período assim de escravismo e que isso não dá para ser apagado da noite para o dia da nossa história. E que até hoje nós, negras e negros, sofremos com algumas dessas mazelas, né, desse período tão sofrido para a população negra. E aí, realmente, o Jeremias, né, o livro do Jeremias, ele traz o assunto de uma forma leve, uma forma mais descontraída. Tem o tema do racismo, mas não é o tema, digamos assim, mais central. Traz outros temas além desse, mas é o que destaca a obra por realmente ser um livro feito por dois homens negros, né? E por se tratar de uma criança negra e fazer uma releitura de uma figura tão estereotipada. Então, podemos dizer que esses livros eles poderiam estar na escola pública, fazendo esse debate importantíssimo dentro da escola. Sim, sim, com certeza. São duas obras bem recentes, né? Que estão cada vez mais ganhando espaço, principalmente para quem gosta, né, de ler quadrinhos. E a gente sabe que as crianças, né, os jovens, enfim, os pré-adolescentes, eles têm curiosidade, né, por estar folheando e tem umas ilustrações muito bacanas, assim, uma imagem muito bem feita, muito bonita e que encanta aos olhos. Então, com certeza seria um aporte, né, digamos assim, educativo muito interessante para se trabalhar
questões raciais dentro da sala de aula. E aí já são 2 livros, né? Um lançado em 2018, que é o Jeremias Pele, e aí teve ano passado o segundo livro, né, que é o Jeremias Alma, que aí já vem para uma outra vertente de que o Jeremias ele já tem uma noção da sua negritude, mas aí ele vai redescobrindo, né, ou descobrindo outros aspectos da sua negritude, que é a sua ancestralidade negra. Muito legal. Eu acho interessante que eu mesmo iniciei muito a minha vida de leitor a partir de Turma da Mônica. E eu acredito que isso acontece, acredito não, eu tenho certeza que acontece com milhares de brasileiros, né? Isso porque já é uma marca, já é toda uma indústria forte no Maurício de Souza, né? Que tem vários fãs, vários adeptos. E o Jeremias, geralmente, ele nunca protagoniza uma história. Ele sempre é um coadjuvante. E já aqui eu vejo que realmente aparece outras pessoas importantes, aqui o Tintim, que é amigo dele, tem várias outras pessoas aqui da Turma da Mônica, tem inclusive em algumas passagens, passa até a Margarita, tem aqui o Bidu e tudo. Só que a gente vê que o quadrinho não é da Turma da Mônica, a gente vê que é o quadrinho do Jeremias, e isso é muito importante, né? Trazer ele realmente como protagonista. E tendo isso, a gente fala de uma grande indústria, que é a indústria da Turma da Mônica e do Maurício de Souza. Só que você poderia citar outras produções fora essa do Jeremias, que trazem negritude dentro dos quadrinhos, ou próprio dentro da literatura de uma forma mais abrangente. Sim, é só para destacar, né? O Jeremias Alma, ele traz alguns aspectos, né, da cosmovisão africana. E aí também ele traz algumas referências, né? Algumas referências atuais, né? Como o filme Pantera Negra. E aí também traz algumas referências, né, de alguns autores brasileiros, né? Como a Conceição Evaristo, que também foi uma grande pesquisadora. E outras referências como a cantora Nina Simone. Enfim, o livro ele tá cheio de referências tanto de personagens, né, de personalidades negras, quanto também da cultura africana e afro-brasileira. E aí, né, como você perguntou, nós temos algumas outras obras, né, que são quadrinhos e que tratam da questão da negritude, né, como a obra do Marcelo de Salete, que é a Angola Janga, que vai apresentar, né, como realmente era a vida em Palmares. E aí tem também da Carolina de Jesus, né, mais recentemente foi feito um quadrinho sobre ela. Então, assim, são novos autores, né, escrevendo uma outra forma de literatura, podemos dizer assim, e que estão ganhando visibilidade, estão sendo bastante premiados e que a gente torce muito para que em um futuro próximo estejam presentes nas nossas escolas essas obras. Muito legal, muito legal. Eu tô aprendendo bastante contigo, viu? E sobre essa questão, realmente, eu queria que você pontuasse um pouco mais sobre a não romantização de temas sérios. Porque, como você falou, falou do racismo, mas não falou com um tom de brincadeirinha, né? Eu tô vendo aqui até algumas páginas, a gente vê que o Jeremias, ele sofre por isso. E tem um coleguinha dele que também tá num gesto de empatia, também sofrendo um pouco, procurando entender o porquê que o Jeremias está sofrendo. Como é que se dá esse processo de não romantizar temas sérios? Bom, geralmente quando a gente pega um livro infanto-juvenil, a gente vê realmente algumas romantizações sobre determinados assuntos, ou então definições muito de senso comum sobre tais assuntos. E aí no Jeremias ele traz o tema, né, do racismo, dessas questões, né, das relações raciais, mas de uma forma não romantizada. Se vocês forem ler, vocês vão ver que realmente eles colocam na íntegra, né, como acontece uma situação de racismo referente ao cabelo do Jeremias, por exemplo, quando fala que o cabelo dele é duro. Outra situação também que não é nem um pouco romantizada e que é algo que acontece corriqueiramente na nossa sociedade é quando o pai do Jeremias é abordado pela polícia e aí ele é arquiteto e está com seu material de trabalho e a polícia acha que é uma arma. Então a gente vê isso acontecer direto.
Então, realmente não há uma romantização. Infelizmente, em outras obras a gente pode encontrar essa romantização, né? Como a que eu já citei, o ABC da Liberdade, que romantiza o escravismo dentro do navio negreiro. Ótimo, ótimo, ótimo. E para encerrar, já estamos passando aqui mais de 20 minutos de conversa. Eu queria que você concluísse é, elencando estratégias de como fortalecer esse movimento de literatura negra. Quais estratégias para fortalecer esse movimento? Eu vou trazer uma autora, né, para me ajudar nesse momento, que é a Djamila Ribeiro, né, a grande filósofa e pesquisadora negra e autora negra também. Ela desenvolveu em 2019 o Pequeno Manual Antirracista. E aí, nesse Pequeno Manual Antirracista, ela elenca alguns pontos, né, de como você ser antirracista. Porque, como diz Angela Davis, não adianta a gente só não ser racista, né? Nós temos que ser antirracistas. E aí, uma das coisas que ela fala, a Djamila Ribeiro, é sobre ler autores negros. Então, quando a gente lê autores negros, quando a gente reconhece a escrita de pessoas negras, a ciência que pessoas negras fazem, nós estamos sendo antirracistas. Então, eu trabalho muito com a questão da educação antirracista. E um dos aspectos dessa educação antirracista é estar inserindo na sala de aula literatura negra, né, de pessoas negras, porque os nossos alunos eles vão se sentir representados e eles vão começar a produzir e falar sobre as suas histórias, né, sobre as suas identidades e sobre as suas histórias de vida, trazendo aspectos da sua negritude para a sala de aula, porque nós sabemos que nós temos que trazer o contexto e trabalhar o contexto dos nossos alunos em sala de aula. É isso aí, pessoal. Representatividade conta demais. No nosso programa a gente vê que cada assunto que a gente aborda sempre vai ter alguém que está conhecendo algo novo. Isso vai acrescentar na vida dela. Assim como esse podcast, nossa, é um dos melhores podcasts que eu fiz. Aprendi bastante, várias indicações. E eu tenho certeza que você aí em sua casa, você também aprendeu bastante. E vamos ficando por aqui. Eu só tenho a agradecer, pedagoga Cristiane, Eu por que tudo. agradeço pelo convite e estou à disposição para participar mais vezes. Pronto, o Angola Janga, o Jari, já notei que realmente tem uma grande qualidade. A gente vê o quanto que foi riquíssimo aquele momento da história de Palmares. E eu sei que essa indicação que você trouxe é muito riquíssima e dá outro debate. Quem sabe mais na frente a gente possa fazer novamente, tá certo? E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal.